Abra sua Bíblia conosco, Salmo 92, a partir do verso 4. Salmo 92, verso 4. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Amém? Os feitos de Deus são coisas maravilhosas, extraordinárias. Quem crê que Deus vai te alegrar com a cura, com a provisão, com a libertação, com a salvação, com a restauração? Então aqui o salmista está lembrando a Deus, falou: ó Deus, quando eu medito no teu poder, nos teus feitos, o meu coração se alegra. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Então hoje eu queria falar um pouquinho nesse tema de Reobote, que nós estamos orando ao domingo. Como nós podemos viver estas obras maravilhosas de Deus. Esse ano é o ano do propósito. Como nós podemos conhecer e viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque aqui fala, as suas obras são grandes. O que Deus tem para nós no propósito dele é algo que a palavra diz lá em Coríntios: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem passou pela mente o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que conhecer o propósito, nós temos que perseverar a nossa caminhada no propósito de Deus, no projeto de Deus, e nós vamos nos alegrar com os feitos de Deus. Nós vamos ver grandes obras de Deus, participar de grandes obras de Deus na nossa vida e como igreja também coletivamente. Quem recebe diz amém. Então levanta as mãos e declare o verso 5, que vai projetar aqui para nós. Fala, eu vou falar e você vai repetir bem forte. Como são grandes, Senhor, as tuas obras. Como são profundos os teus propósitos. Fala: Senhor Deus, abre a minha mente, toca o meu espírito, para não me afastar e não errar o seu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. E ele continua dizendo, ele fala: o insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva, floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, é exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Então a primeira coisa é nós temos que entender que para viver o propósito de Deus é aquilo que diz no Salmo 1, versículo 1, a partir do verso 1, o Salmo 1 declara: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, mas ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às fontes de água, cujas folhas não caem e que no devido tempo dá o seu fruto. Primeira coisa, o propósito de Deus
é para aqueles a revelação e viver as grandes obras de Deus e experimentar os feitos maravilhosos de Deus. Então, para que nós possamos viver os propósitos de Deus, nós precisamos escolher o caminho do justo. A palavra diz que o ímpio tem o caminho mau, mas o justo escolhe o caminho do Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Meu irmão, há uma diferença entre a vida do ímpio e a vida do justo. Aquele que escolhe andar com o Senhor, não que ele possa se ensoberbecer e achar que é melhor do que o outro, não. Mas ele escolheu servir a Deus, foi lavado pelo sangue de Jesus, purificado, e está desfrutando do privilégio de ter comunhão com Deus, mediante o sangue de Jesus, no poder do Espírito, e faz parte da família de Deus, que é a igreja do Senhor. E nós, com alegria, somos parte da tribo Fonte da Vida, amém? Quem se alegra por isso diz amém. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que escolher o caminho da justiça é deixar as obras ímpias, é deixar o mundanismo, o pensamento, a cultura mundana e viver os valores da palavra de Deus. Isso vai nos levar a experimentar os feitos de Deus, as obras de Deus, nos alegrar em Deus, no poder de Deus, viver promessas grandes e gloriosas de Deus em nossa vida. E ele diz: o insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam malfeitores, serão destruídos para sempre. Não tem atalho no propósito de Deus. O caminho é estreito, é apertado, mas o fruto vale a pena, o tesouro vale a pena, a recompensa vale a pena. Às vezes o justo vê o ímpio crescer, prosperar rapidamente e zombar daquele que teme a Deus, daquele que busca a Deus. Não, meu irmão, não seja tolo, não sejamos tolo. Vai comigo lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Olha o que o apóstolo Paulo nos aconselha. Efésios 5, verso 15 em diante. Olha o que ele diz aqui, projetando aí para você agora, né? Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Esta semana o apóstolo César Augusto, numa reunião com os bispos do Brasil online, ele estava pregando sobre o rebote também, lá em São Paulo. E ele viu que muitas vezes nós não entendemos momentos de dores e aflição. E quando nós estamos bem, às vezes nós perdemos oportunidades e tempo com questões tão fúteis. Quem já perdeu tempo, às vezes, de mau humor, irritado, dando valores a coisas pequenas e perdendo grandes oportunidades. O apóstolo Paulo fala: olha, seja cuidadoso, esteja alerta para que você tenha cuidado e não seja insensato, mas seja sábio e aproveite as oportunidades, porque os dias são maus. Quem quer aproveitar a oportunidade para levar a palavra à sua família? Quem quer aproveitar a oportunidade
para investir a sua juventude, a sua força, o seu vigor na obra de Deus. Tempo passa e não volta, irmão. Quem já descobriu isso? As oportunidades vêm e nós temos que aproveitar para servir a Deus. Quem quer se livrar das mentiras, dos laços, das armadilhas do diabo, seja emocional, seja mental, que tenta te desviar do projeto de Deus e do propósito de Deus, diga amém. Então levanta as mãos, fecha os teus olhos, que nós possamos abreviar os tempos, que nós possamos dar valor àquilo que realmente tem valor, que não possamos perder tempo com coisas fúteis e pequenas que o diabo quer nos embaraçar para nos impedir de entrar nas grandes oportunidades que Deus tem para nós. Então ore comigo, fala: Senhor Deus, eu te peço sabedoria, que eu esteja alerta, que eu possa me afastar de tudo aquilo que quer roubar as oportunidades que o Senhor me dá para crescer, para viver o seu propósito, para levar a sua palavra. Oh meu Deus, me livra dessas coisas fúteis que vêm embaraçar minha mente e o meu coração. Me livra, me dê discernimento em nome de Jesus. Você tem que estar alerta, irmão. Estava lendo o livro de Neemias ontem. Neemias queria restaurar os muros de Jerusalém. Ele soube que Jerusalém era uma cidade que estava com muros destruídos. Ele estava no palácio do rei Artaxerxes, lá em Babilônia. E quando o rei viu que ele estava triste, o rei falou: Neemias, você está triste, por quê? Ele falou: porque a cidade dos meus pais está com as portas queimadas, os muros em escombros. E aí o rei falou: mas o que você quer, Neemias? Irmão, ele abriu a listinha, tinha tudo pronto. Ele não perdeu tempo. Ele falou: eu preciso disso, eu preciso tantos dias, eu preciso de provisão, eu preciso de autorização para pegar madeira na floresta, eu preciso de autorização e cartas. Diligência. Deus nos abençoa quando nós somos sábios e estamos alertas. Quem quer estar alerta para guardar os teus filhos, para que eles cresçam no temor do Senhor, diz amém. Quem quer estar alerta para não cair nas armadilhas que quer saquear e roubar seu sucesso profissional, diz amém. Que Deus nos dê essa sabedoria, aproveitar as oportunidades para anunciar a palavra, para testificar, para realizar negócios legítimos, abençoados por Deus. Verso 17, o apóstolo Paulo diz: portanto não seja insensato. Muitas vezes nós nos tornamos insensatos. Por quê? Nós caímos nos gatilhos emocionais. Quem já caiu nos gatilhos emocionais? Vem uma situação que te irrita e te rouba a oportunidade de orar, te rouba a oportunidade de ler a palavra, te rouba a oportunidade de ter um momento prazeroso, em harmonia, em paz com a sua família. Quem já caiu num gatilho, numa armadilha, e quando você vê o seu cônjuge estão em desgaste e não tem um motivo razoável para esses desgastes? Quem entende o que eu estou falando? Foi uma armadilha que nós caímos, meu irmão, minha irmã. Aproveite, não seja insensato. E ele diz: procure compreender a vontade do Senhor. Eu comecei aqui falando: Deus, quão profundos são os teus propósitos. O crescimento do ímpio é mais rápido. O caminho do ímpio é o atalho. Quem entende o que eu estou falando?
Ele busca o sucesso e o crescimento pelo atalho, desprezando os ensinamentos e os valores da palavra. Mas o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, leva mais tempo, mas a vitória é segura, a vitória é duradoura, a vitória é permanente. Nós temos que entender, porque muitas vezes nós estamos passando aflições e fala, mas eu estou esforçando para dar o meu melhor, para ser o melhor cristão, mais fervoroso, mais intenso, mais sincero. Isaac viveu o Reobote. Deus falou, não desça ao Egito, permaneça em Gerar, porque ali eu vou te abençoar. Só que o que aconteceu com Isaac em Gerar? Ele abriu o poço, falou, Deus abençoou, colheu 100 por 1. Vieram a terra os proprietários da terra e eles saquearam o poço de Isaac. Ele enfrentou, sabe o que? Contenda. Às vezes você está na vontade de Deus e você começa a ser perseguido, caluniado, criticado, pessoas contender com você injustamente. E a palavra diz, procure entender a vontade de Deus. Na vontade de Deus também tem contendas. Quem entende o que eu estou falando? Deus não falou que ia te livrar dos inimigos, mas vai te dar vitória sobre eles. E Abimeleque expulsou Isaac da terra dele, porque Isaac começou a prosperar. Ele não fez mal para Abimeleque, ele não perseguiu Abimeleque, ele não desrespeitou as leis da terra de Abimeleque. Lá em Gerar ele continuou habitando, só que ele foi expulso para a cidade e teve que peregrinar nos campos. E ele abriu outro poço, meu irmão, ele enfrentou inimizade. Às vezes você está na vontade de Deus e você passa momentos de enfrentar perseguição, contendas e inimizade, mas não saia da vontade de Deus, porque é onde Deus te colocou que você vai prosperar. Deus falou a Abraão, não desça ao Egito. Deus falou a Isaac, não desça ao Egito, porque aí eu vou te abençoar. Em Gerar, fora do Egito, já José foi levado para o Egito cativo. Foi levado para o Egito contra a vontade dele, vendido como escravo. Prosperou no Egito, se tornou, vamos dizer assim, o primeiro-ministro do Egito, o homem mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó. Aí Deus falou, Jacó, desça com a sua prole para o Egito, porque lá eu vou cuidar de você. A questão é estar na vontade de Deus. Eu falei, Deus, por que Abraão não desceu ao Egito? Por que Isaac não desceu ao Egito? E depois, por que José foi levado ao Egito contra a vontade dele? E depois a família de Jacó, todos os 70 desceram para habitar na terra de Gósen, no Egito, porque havia fome na terra, em todas as nações. Oh, meu irmão, sabe por que Deus queria gerar identidade? Abraão e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, ali nasceu a nação de Israel. Israel, aquele que luta com Deus, aquele que prevalece, aquele que deixou de ser Jacó e se tornou Israel. Ele desceu para o Egito, mas eles não pertenciam ao Egito. Ali eles prevaleceram, sobressaíram, e eles não perderam a identidade deles. Se Abraão ou Isaac tivesse descido ao Egito, talvez de Abraão não teria nascido Jesus. Porque depois da descendência de Abraão e dos patriarcas, os 12 filhos de Jacó,
da tribo de Judá veio o Messias Jesus. E Messias Jesus gerou a igreja, e ele falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor, há séculos, ela permanece viva, atuante, restaurando, libertando e nos dando o melhor desta terra. Quem pode aplaudir ao Senhor bem forte? Profundos e grandes são os propósitos de Deus. Depois veio Davi, que estendeu a nação a várias regiões ali da Palestina. Depois veio Salomão, que construiu o templo. Só que o templo verdadeiro não é o templo de pedras, é o templo do Espírito Santo. Jesus falou: vão destruir esse templo, mas depois ele falou: este é o meu corpo que é dado por vós. A igreja é o templo do Espírito Santo. Presta atenção, não é o cristão, não é o cristão desigrejado. Fala comigo: cristão desigrejado está fora do propósito. Quem entende o que eu estou falando? Provérbios 18 diz que aquele que vive isolado busca o seu próprio interesse, é egoísta. O cristão tem que estar na igreja. O propósito de Deus será realizado através da multiforme sabedoria de Deus, pela igreja, através da igreja. Quem pode ser amém? Então ele continua dizendo: portanto não sejam insensatos. Por favor, é lá em Efésios 5, a partir do verso 17. Mas procurem compreender a vontade de Deus. Amém? Às vezes no momento nós não entendemos aflição, dor, perseguição, inimizade, contenda. Mas depois Isaac viveu o rebote. Abimeleque e o seu capitão do exército chegaram a Isaac falando: olha, queremos fazer aliança contigo, porque vimos que você é príncipe de Deus. Abraão foi conhecido como homem de Deus. José foi um homem que prevaleceu. Meu irmão, Deus em você te dá força para superar contenda, para superar inimizade, para vencer fortalezas, vencer gigantes e viver grandes coisas no propósito dele. Quem recebe diz amém. Então Deus quer te dar prudência, sabedoria, uma mente e um coração alerta para não perder as oportunidades que o Espírito colocar no teu caminho. Deus quer te dar discernimento para não se perder e não se afastar da vontade e do propósito dele. E finalmente aqui o verso 18 diz, ainda em Efésios 5, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Quem quer ser ativado no Espírito? Talvez você fale: bispo, eu estou cansado, estou abatido. Fala para o seu irmão: vamos ser ativados no Espírito. Nós precisamos do poder do Espírito. Quem precisa do poder do Espírito? Poder do Espírito vai renovar a nossa mente. Poder do Espírito vai renovar a nossa alegria. O poder do Espírito vai renovar a nossa força. E nós vamos superar todas as dificuldades que tentam nos tirar do propósito de Deus. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos
e cânticos espirituais. Irmão, o que a igreja de Atos enfrentou? Coliseu, leões, perseguição. A igreja se tornou mais poderosa quando ela foi mais perseguida. O que vai abençoar a igreja e fortalecer a igreja é o poder do Espírito Santo. E a sociedade está esperando que a igreja possa manifestar a glória e o poder de Deus.